tá? Então hoje nosso tema é: identifique os bloqueios que estão travando a sua vida financeira. E detalhe, que nós vamos falar hoje aqui, os assuntos que nós vamos aprender hoje, eles vão servir também para desatar outras áreas da nossa vida. Porque não sei se você sabe, aceitar Jesus é o primeiro passo para fazer nossa vida se desenvolver. Então não é aceitar Jesus não é o fim, e sim o início de uma jornada. Então depois que a gente aceita, a gente também tem que começar a combater. A gente também tem que começar a renunciar a muitas coisas na nossa vida. A gente tem que começar a aprender, começar a guerrear e tomar de volta do inimigo todas as coisas que ele nos roubou enquanto a gente estava dormindo na ignorância. E às vezes a gente ora e não recebe logo a resposta da oração, não sabe o que está acontecendo, mas hoje nós vamos ver que Deus ele vai te mostrar o que é que está acontecendo de fato. E tu vai ficar chocado. Então nós vamos logo iniciar. Eu não quero que essa live fique muito longa, eu espero que ela dê 40 minutos, então eu não vou me demorar muito, vou falar bem rápido. Quero que vocês interajam aí, envia logo para 10 amigos. E eu tenho uma surpresa, continua assistindo aí, que hoje eu tenho uma surpresa, bem no meio da live eu vou falar. Bom, então para a gente aprender um pouco sobre como identificar os bloqueios, a gente precisa entender como que a gente deve orar e onde a gente deve entrar para orar, né? A gente sabe que assim como tem aqui na Terra as instâncias, né? Tem o INSS, tem os tribunais, tem ali o Ministério Público. Então a gente, quando quer resolver determinado assunto, a gente vai na instância certa em busca da solução. Então, se eu quero colocar apresentar uma causa na justiça, eu não vou lá numa escola. Se eu vou me consultar, eu vou no hospital e não lá no Ministério Público. Então, às vezes, na oração, a gente está indo no lugar errado, orar, ou então nós não estamos sabendo orar direito. E aí, por isso, fica muito nebuloso e nossa resposta não vem. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo sabe o que nós precisamos, não é? Só que a gente também não deve ficar assim, então agora o Espírito sabe, eu vou ficar calado, não vou orar mais. Não, Jesus nos ensinou que nós devemos pedir e será dado, bater e será aberta a porta. Jesus disse que a gente deve clamar, né? E toda vez que as pessoas clamavam por ele falava assim: o que queres que eu te faça? Então Jesus quer que você fale, Jesus quer que você peça, tá? Então não tenha esse medo. Então nós vamos entender hoje que nós temos que acessar uma dimensão específica se a gente quer desatar algumas áreas da nossa vida, inclusive a financeira. E uma dessas dimensões é a dimensão dos tribunais do céu. Quem sabia aí que existe lá no céu tribunais? Quem sabia? Coloca aí, eu. E quem não sabia, coloca eu não. Muito bem. Muita gente sabia que lá no céu tem um tribunal? Legal. E vocês têm acessado o tribunal no céu? Né? Eu pergunto, porque às vezes a gente sabe que tem um tribunal, uma coisa que eu digo, não basta só saber. O conhecimento, não, na verdade não basta só ter a informação não é tudo. Às vezes a gente também tem que ter conhecimento e sabedoria. Por quê? Porque a gente pega aquela informação e a gente aplica. Então às vezes as pessoas só têm informação, sabe um monte de coisa, mas não sabe o que fazer com essas informações. Então às vezes você sabe que tem um tribunal no céu, mas você continua patinando no gelo aí, continua nadando, não consegue chegar em canto nenhum. Era o que estava acontecendo comigo. E aí então eu vou introduzir vocês aqui nas dimensões do céu, até mesmo para quem vai assistir essa live. Eu vou introduzir vocês na dimensão que é a dimensão do tribunal do céu. Então no céu não tem só um tribunal. A Bíblia mostra pelos tipos de caso vários tribunais. Só que eu não vou falar disso aqui hoje. Eu vou falar disso em outra oportunidade. Eu vou já avisar. E hoje nós vamos ver que na dimensão dos tribunais no céu, nós vemos que essa dimensão nós falamos com Deus, o juiz. Nessa dimensão, Deus é o juiz. Nessa dimensão, Deus não é o nosso pai. Deus é o juiz, tá? Então, olha só. Quem aqui já foi num tribunal? Quem já entrou no tribunal, né? Eu acredito sim que
que de repente alguém aqui não tem entrado num tribunal ainda, né? Eu já fui nos juizados pequenos, não fui ainda num tribunal, já fui em fóruns. Mas assim, eu já passei em frente de tribunais, né? E a gente vê muito nos filmes, nas séries, como é que é um tribunal, como é que acontece um julgamento. Então, quando as pessoas chegam, elas têm que ficar em reverência, né? Não podem desacatar o juiz ele é uma pessoa muito reverenciada ali, os advogados e a acusação, elas sempre se remetem ao juiz, e nós temos ali uma pessoa, infelizmente, que está sendo condenada, que é o réu, que está sendo acusada. Então, eu quero dizer para você que no tribunal do céu, ou você é um réu, né, condenado, você é um réu culpado, ou você é um réu absolvido, tá? Então, será como é que tá o seu status lá no tribunal do céu? Será que ele tá lá como inocente ou ele está lá como culpado? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Não vou demorar muito, porque eu quero falar bem, e senão vai ficar muito longo. Então, aqui em Hebreus 12, 22, a Bíblia fala que é Deus quem preside uma assembleia onde estão reunidos os santos, onde estão reunidos os seus anjos. A Bíblia diz que ele é o juiz e se assenta no meio dos deuses, né? E a Bíblia fala que ele é o juiz de todos. Lá em Salmo 8:12 fala também a mesma coisa. Nós vamos ver passagens de Apocalipse 12:10 que fala, né? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador. Então nós vemos um cenário aí, Deus como juiz, nós temos a acusação, nós temos aqui a presença de um advogado, tá? Eu vou já mostrar para vocês esse cenário. Shalom, seja bem-vindo. Aqui em Lucas 18, de 1 ao 7, Jesus fala também, né? Jesus dá a entender pela parábola da viúva, que no céu funciona como um tribunal. Então ele fala que a viúva todo dia insistia pela sua causa lá diante daquele juiz iníquo, todo dia ela insistia, até que o juiz falou assim, eu vou logo julgar a causa dela porque ela está me importunando. Então aqui está dizendo que nós temos que perseverar na oração para que a justiça de Deus seja feita, e a justiça de Deus se fará rapidamente. Aqui Jesus está nos ensinando em Lucas 18 a orar e nunca desanimar, a ser insistente na sua causa, tá bom? Aqui está dizendo, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite e continuará fazendo você esperar? Então Jesus está dizendo que Deus vai julgar a tua causa depressa, mas você não está sabendo como apresentar a sua causa diante dos tribunais. Você às vezes está orando em outra instância da oração, porque a oração tem várias instâncias. É o que eu quero falar para vocês, né? Que eu estou lançando um curso, tá? Um curso totalmente online, que fala sobre as dimensões da oração. E aí nós vamos ver todas as dimensões da oração, o que é cada uma, como que eu oro em cada uma, que tipo de respostas eu recebo em cada uma. Então não perca esse curso, tá? Eu já coloquei lá um formulário lá no meu perfil, você clica naquele link que eu já estou abrindo a pré-matrícula, você vai colocar lá o seu nome, tá? Você só coloca o seu nome lá para mim saber já o tanto de pessoas que estão interessadas, porque eu já estou perto de lançar ele, e você já coloca lá o seu nome para mim ver o tanto de pessoas interessadas, tá? Já vai lá, clica lá nesse link e já faz a sua pré-matrícula. Eu peço só o número, o seu nome e o seu e-mail, e também um número de WhatsApp, caso eu precise entrar em contato, tá bom? Não vou ficar lhe perturbando, caso eu precise entrar em contato. Aqui em Jó 1,6 e também Jó 2,1,6, a gente também vê esse cenário, que a Bíblia fala que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus e os seus anjos, e também veio Satanás entre ele. E aí na primeira vez que Satanás se apresenta entre ele, Deus fala sobre Jó, e aí fala, então deixa eu trazer um mal sobre ele, eu quero ver se ele vai mesmo continuar sendo fiel a ti. E aí nós vemos que Satanás tem liberdade para agir na vida de Jó, mata todos os seus filhos, faz com que todos os seus bens sejam roubados, olha aí, presta atenção. Mas aí, quando no capítulo 2, fala que novamente os filhos de Deus chegaram perante Deus, e também Satanás se apresentou entre eles, e aí Deus falou, e aí, como é que foi? Aí ele falou, eu roubei tudo que era dele, eu matei os seus filhos, mas ele continua bem. Agora, se eu tocar na carne dele, nos ossos dele, aí eu quero ver, tá? Porque aí ele tem a vida dele boa, então ele pode trabalhar e constituir de novo. Aí Deus falou, então tá bom, vai lá, toca na vida dele, na pele dele, no corpo dele, mas não tira a sua vida. Então nós vamos ver que insistentemente Satanás estava indo perante Deus,
e estava tentando arruinar Jó. E aí Deus também estava dando testemunho de Jó, né? Deus estava colocando a mão no fogo por Jó, e aí permite que Satanás vá lá e traga desgraça na vida de Jó. Continuando, e nós vamos ver também mais aqui, em Hebreus 12, do 22 ao 24, tá? Outro cenário, tá? Outro cenário aqui também de uma assembleia, tá? A igreja dos primogênitos, uma reunião celestial onde tem milhares e milhares de anjos. E aí ele fala, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha só, aqui nessa palavra nós temos que Jesus é o mediador. Gente, a palavra mediador no grego é paracleto, que significa advogado. Então nós temos a acusação, que é o diabo, nós temos Deus, que é o juiz, e nós temos um advogado, que é o mediador. Em outras passagens você vai ver que ele é o defensor, em outras passagens você vai ver que ele é o intercessor. Então olha só, o intercessor, o mediador e o advogado, eles têm a mesma função, ficar entre duas partes para trazer um acordo, né? Geralmente, então o que Jesus faz? Jesus é o nosso mediador entre Deus, né, o juiz, e também entre o diabo, porque ele vai te defender das acusações do diabo. Então você literalmente está, né, no lugar do réu, literalmente você está num tribunal, literalmente todos os dias, porque aqui nós vamos ver que todos os dias está tendo assembleia no céu, todos os dias tem sessão judiciária no céu, e todo dia estão entrando lá com acusações contra você. E nós vamos ver mais aqui como identificar que acusações são essas, como que o diabo cria as acusações para te acusar. Gente, eu não sabia de uma coisa dessa. E eu estudando, eu fiquei pasma. E também depois disso eu aprendi a orar melhor, com mais autoridade. Eu aprendi a mirar minha arma da oração no problema, em Satanás, desfazer essas acusações, quebrar a resistência. E aí eu pude adquirir bênçãos que demoravam anos na minha vida, que em questão de 8 meses eu recebi. A mesma petição que eu fazia 5 anos, nada. E 8 meses, quando eu aprendi a orar, muitas coisas desataram na minha vida. Já eu vou falar sobre isso. E aí em 1 João, a última passagem que eu quero mostrar para vocês, o cenário no céu. 1 João 2,1 diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, que é Cristo Jesus, o justo. Bom, gente, então pelo menos nós sabemos que nós temos Jesus, nosso advogado. Só que detalhe, nem todos os casos o advogado ganha, porque às vezes o réu tá tão condenado, né, que aí a acusação ganha. Você sabia que às vezes quando você perde uma bênção, que você estava prestes a ganhar, você estava prestes a ser promovida, você tinha algo e você perdeu dinheiro, você perdeu algo que você comprou e deu problema, você perdeu uma oportunidade, você ia ser promovido, outra pessoa foi promovida no seu lugar, você ia ter um aumento e o chefe não te deu aumento, você estava feliz ali, de repente você perdeu o seu emprego. Gente, quando uma coisa está prestes a acontecer na nossa vida e não acontece, a gente tem certeza que aquilo era para acontecer, que era uma promessa de Deus, que era algo que Deus queria fazer na tua vida, não acontece, sabe o que a gente faz? Eu acho que não era a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é que quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente bate, a porta se abre. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você não está vivendo as bênçãos de Deus, é porque tem bloqueio, não é porque Deus não mandou. Deus manda e o bloqueio. Deus manda a bênção e o bloqueio está bem aqui, ó. Eu quero dizer uma coisa, gente, as suas bênçãos já foram liberadas no céu, só que elas estão retidas, porque eu não estou acusando, mas você deve ter pendência no céu. Você deve estar lá sendo julgado no tribunal do céu, o inimigo está te acusando e você está sendo continuamente condenado. Enquanto você for continuamente condenado, você não vai receber a resposta da sua oração. Então deixa eu continuar aqui para você saber. Para ter acesso ao tribunal, nós precisamos ter protocolos. Então, às vezes, a gente não conhece os protocolos e a gente não sabe entrar com a nossa causa, né, com o nosso pedido de defesa. A gente não consegue acessar Jesus, a gente não consegue saber como falar com Jesus para ele nos defender. Então, eu vou dizer para vocês, né, mais uma vez, que eu vou desenvolver um curso, já desenvolvendo, na verdade, só falta gravar as aulas, as aulas já estão todas escritas.
E esse curso se chama Jornada Dimensões da Oração, tá? E aí, quem tiver interessado já nele, já tem uma lista de pré-matrícula só. É só uma pré-matrícula, é só eu me saber quantos interessados já tem. Você vai lá no meu, depois da live, você vai lá no meu perfil, clica no link e você só coloca lá seu nome na lista, tá bom? Se você estiver interessado em saber mais, quais são essas dimensões, o que eu peço em cada uma, quais são as respostas que eu vou ter em cada uma. Às vezes você faz uma oração assim, ó, pá, joga tudo pra cima. Aí, não fica tão claro, não fica tão específico, e aí retarda mais as bênçãos. Bom, então eu vou mandar a real agora pra vocês. A real é, muitas pessoas estão sofrendo, tá? E não estão vivendo aquilo que Deus quer. Às vezes luta e não avança. Poxa, mas eu trabalho tanto, mas eu recebo dinheiro e não consigo comprar o que eu preciso. Ainda não cheguei no objetivo que eu quero, há tempos que eu venho lutando. E eu falo isso porque era eu que falava assim. Eu falava assim, meu Deus, as tuas promessas na minha vida, mas eu não estou recebendo. O que está acontecendo? Eu acho que eu não estou fazendo nada de errado. Mas eu quero dizer para vocês que eu só chorava, né? Quando eu era prestes a receber uma bênção, não dava certo. Prestes a passar no concurso, não passava. Prestes a ter um aumento, não tinha. Tinha dinheiro retido, né? De salários que não foram pagos corretamente. O dinheiro entrava dentro de casa, desapareceu, eu não conseguia terminar minha casa, não conseguia comprar as coisas que eu queria, estava precisando de notebook, estava precisando de celular, porque eu sou professora, né? E eu precisava desses equipamentos, estava precisando de um veículo, e eu falei, não sei o que eu vou fazer. Mas aí quando eu aprendi a orar da maneira certa, em menos de 2 anos, e eu quero dizer que em 2020 foi o ano que mais acelerou a resposta na minha vida, e foi um ano de pandemia, foi um ano que eu mais recebi as bênçãos que estavam travadas. Gente, em menos de 8 meses, até mais uma moto que a gente estava precisando, a gente comprou. Agora não me pergunte de onde apareceu o recurso, não sei, foi milagroso. Foi respostas que estavam retidas há anos, que desceram de uma vez, porque eu fiz a oração certa. Eu não precisei passar a noite toda orando, não. Eu só fiz a oração certa e tudo deslanchou. Olha só. Eu não tinha conhecimento que o universo estava conspirando contra mim. Eu não entendia. Eu só achava assim, isso não aconteceu porque não é a vontade de Deus. Não deu certo porque não é a vontade de Deus. Não tá certo esse pensamento. Acaba com esse pensamento, tá bom? Seja bem-vindo, todos estão aí. Sejam bem-vindos. Já vai enviando aí para mais 10 pessoas, tá bom? Para que essas pessoas tenham a vida transformada com essa palavra que eu vou dar hoje. E aí, detalhe, eu era dizimista, pessoal. Eu falava assim, meu Deus, mas eu sou dizimista, eu oferto. E como é que o Senhor não está mandando as bênçãos que o Senhor prometeu na sua palavra? A gente tem que ler a Bíblia para a gente poder cobrar de Deus as promessas dele. Você sabia disso? Não fique com vergonha. Deus é um pai que dá um pão e não pedra quando a gente pede. E aí eu falava assim, meu Deus, eu estava muito inculcada. Gente, é assim, ó. Sabe qual é o momento que você tem que mudar? É quando você não está mais conformado. E a Bíblia diz, não se conforme com esse mundo. E eu falei, não estou mais conformada com essa vida. Tem alguma coisa errada. Você já parou para perceber aí que tem alguma coisa errada na sua vida? Tem alguma área que não está indo para frente? Quem já percebeu assim, não, tem alguma área que não está indo para frente? Quem já percebeu, coloca aí. Eu aprendi sobre a existência dos tribunais e que tinha um acusador me acusando todos os dias. Aí eu falei, Ai, gente, eu fiquei tão chateada quando eu soube disso. Eu não acredito que esse Satanás está me roubando. Eu não acredito que ele está pegando tudo que é meu. Eu não acredito, mas ele vai cair agora. Outra coisa, gente, tem gente que falou para mim assim, que tem medo de orar, porque tem medo do Satanás aparecer, de ele fazer alguma coisa. Gente, você não sabe quem é você. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se nós estamos assentados, se nós somos uma imagem que já está projetada no céu, então você tem poder. Por meio de Cristo, ele já te deu autoridade. A Bíblia diz assim que ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então por que você vai ter... eu prefiro não orar, deixa o diabo lá e eu aqui. Enquanto isso ele está conspirando e roubando o que é teu. E aí, eu comecei a falar assim, meu Deus, essas bênçãos estão retidas. Só que eu não sabia o que fazer para desatar as bênçãos. As bênçãos estão amarradas, eu tenho que desamarrar agora elas. E eu, caramba, e Jesus falou na sua palavra, aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Gente, Jesus já deu todas as dicas para nós, mas a gente ainda não entendeu. E aí, olha só como foi que eu orei.
Muitas pessoas falando eu. Isso mesmo. Pois hoje é o momento de você mudar a sua vida. Hoje é o momento. E eu estou falando isso pela palavra de Deus, não pela minha palavra. Olha como foi que eu orei. Pai, que o Espírito Santo me revele o que está impedindo as respostas das minhas orações. Que se manifeste o que está impedindo. O que está me resistindo, que se manifeste. E qual é o argumento legal que o acusador está usando para me resistir, para resistir às minhas bênçãos no céu. É o que eu peço a ti em nome de Jesus. Eu comecei a orar assim. E aí Deus começou a me mostrar as áreas de roubo. Deus começou a me mostrar os pecados que foram cometidos que estavam bloqueando a minha vida. E eu vou falar disso hoje. Você vai identificar quais são essas áreas de roubo e quais são os pecados que estão sendo usados contra você na acusação. Então eu quero dizer para você que aqui a palavra diz que o inimigo é o nosso acusador, tá? A acusação, você já sabe, né? Vem da palavra adicos, tá? Que significa acusar diante de um juiz. Então, a palavra que a Bíblia diz que ele é o nosso acusador tem um contexto original que significa aquele que acusa diante do juiz. Então, sabe onde é que o acusador está te acusando? Ai, tem um negócio aqui no meu cabelo. Você quer um besouro. O acusador está te acusando não é em qualquer canto, não. Ele está sendo mais esperto do que tu, porque ele está indo lá no tribunal, porque é lá que ele sabe que ele vai ganhar. E aí você está indo aonde? Está só chorando, resmungando. Está pedindo conselho para outras pessoas que não sabem nem orar. Bom, e aí, dentro de meses, como eu falei, eu fui vendo quais eram os bloqueios pela palavra, pelo estudo, pela oração, tá? Aí eu fiz a oração certa. E aí tudo começou a destravar na minha vida. Promoções, retroativos atrasados começou a cair na minha conta. Quitação de dívidas, gente que tinha anos que eu tava com dívidas que, sabe? Dívidas, coisas na justiça, nome sujo no Serasa que eu não conseguia limpar, com contas atrasadas. E o dinheiro entrava, mas eu não sei para onde ia. IPV atrasado, eu até anotei aqui tudo. Coisas dentro de casa dando defeito, queimando, bugando, do nada as coisas bugavam aqui dentro de casa. Então o dinheiro tava escorrendo pelo ralo. Tá? Eu já falei, né? Tava precisando de notebook, tava precisando de celular ligava quando queria. E de onde é que eu ia tirar esse dinheiro? Tava precisando fazer um exame para mim, comprar um óculos para mim, nada. Gente, 2020. Isso já começou em 2019, 2020 foi uma... Gente, se eu for contar quanto de recursos que a gente conseguiu aqui em casa, quantas coisas que a gente conseguiu comprar, eu não sei de onde essas bênçãos estavam retidas em algum canto, gente. Porque eu não fiz nada demais, eu continuei trabalhando onde eu estava, e meu esposo continuou trabalhando onde ele estava. E aí foi vindo bônus, e foi vindo gratificações, e foi vindo retroativos de salário pendente, e foi vindo... E aí foi vindo, a gente foi investindo nas coisas que a gente tava precisando. Foi tudo de volta, tá? E aí, por quê? Porque eu já tinha neutralizado o inimigo diante dos tribunais. Bom, quero dizer pra vocês que eu não desistia de orar. Eu orava, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu não estava fazendo a oração certa e não estava procurando a justiça na instância certa. A Bíblia diz que Deus depressa fará a justiça, só que eu não ia lá no lugar certo. Bom, então nós vamos identificar quais são os bloqueios que estão também impedindo então, a nossa vida. Às vezes a gente olha e não sabe que tem um bloqueio ali. E aí a gente fica naquela ignorância, e aí enquanto isso Satanás está roubando o que é nosso. Como eu falei, acusador também significa categório, né? Adicos, categória aquele que usa argumentos legais, baseados na lei, para nos impedir. Olha só, gente, qual é a lei que nos rege? A palavra de Deus. Jesus falou, aquele que transgredir, que desobedecer, todas essas maldições virão. Assim como todas as bênçãos virão àqueles que obedecerem. A lei de Deus. Então, às vezes, a gente vive a nossa vida e não percebe as pequenas transgressões. A gente, às vezes, não sabe que está pecando. Então, a gente pecou no passado. Pior, vou já chegar numa parte que você vai falar assim, não acredito nisso. Tá? E aí, o inimigo usa esses argumentos legais. Ó, Senhor, tô falando tua palavra que se essa pessoa fizer isso, a maldição vai vir sobre ela.
Então essa pessoa aqui, ó, o fulano, tá? A fulana, os que estão aqui na live, a Safira, ela transgrediu. Tal dia, tal hora. Tu vai liberar essas bênçãos para ela? O que foi que tu falou na tua palavra? E aí ele usa esses argumentos legais. E aí Deus pega e fala, é verdade. E aí mesmo que você seja filho de Deus, Deus não vai julgar a teu favor, porque ele é um juiz justo. Ah, mas Deus é meu pai, ele me ama. Sim, ele te ama, mas ele não vai torcer a justiça para te abençoar, se você estiver errado. Então você precisa fazer o que é certo, você precisa ajustar essa pendência, você precisa resolver essa pendência. Amém! Seja bem-vinda, pastora Lohane. Então como é que você vai vencer Satanás? Não é gritando, não é chorando, não é se lamentando, é usando também argumentos legais, tá, diante do juiz e ser inocentado. Você precisa colocar sua causa e primeiro ser inocentado para você receber. Como é que vai fazer isso? Vou ensinar o passo a passo. Como os casos são construídos no mundo espiritual? Tá, então eu falei dos bloqueios, tá? Que ele usa para nos acusar. E agora eu vou dizer como ele constrói esses casos. Gente, o diabo constrói os casos usando pecados, transgressão e iniquidade. Se você não sabe ainda distinguir, não sabe muito como é que é isso, lá no meu canal, no Facebook, tá? Safira Macedo, tá lá assim um vídeo. Pecado, transgressão e iniquidade. O que é e como que funciona. Você vai ver que o inimigo usa isso para te roubar. E você precisa saber o que é para você eliminar de vez na sua vida. Olha só. Orar só vai surtir efeito se você souber exatamente o que é o pecado, transgressão e iniquidade. Que aí você vai poder, né, pela legalidade, se limpar. E o inimigo, sabendo o que é isso, ele vai usar isso contra ti. A palavra diz que no céu tem livros. Tem os livros que são escritos no nosso nome. Tem o registro das ofertas. Tá? Tem registro das ofertas. A Bíblia diz que Deus vai julgar as pessoas pelas obras que foram escritas no livro. Pelas obras delas. Então, no livro tem registro do que nós fazemos nessa terra. E assim como Deus sabe tudo o que nós fazemos, o diabo também sabe. Ele também anota, ele manda os seus mensageiros para poder nos vigiar. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando nos tragar, procurando uma brecha, uma porta para ele poder te detonar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, aqui em Salmo 32, do 1 ao 5, o salmista diz, feliz é aquele que não tem nenhuma pendência no céu. Feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O salmista sabia muito bem que era necessário ter as transgressões perdoadas e os pecados apagados. Isso significa não possuir nenhuma pendência nos tribunais. Feliz é aquele que não pode ser acusado de nada. Se você for, depois você lê com mais calma, na Salmo 32, você vai ver o que Davi está falando. E Davi não foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não pecava. Mas ele rapidamente sabia o que tinha que fazer para ser perdoado e também ser abençoado. Aqui em Provérbios 26, diz que as sentenças são as maldições de Deus, tá? Então, quando Deus ele julga e condena você, porque você está sendo culpado mesmo, ele lança uma sentença, e essa sentença é uma maldição. Aí você fala assim, eu não acredito em maldição, eu sou filho de Deus. Não, você está sendo religioso. Em Provérbios 26, 2 diz que a maldição sem motivo não pega. Então, se a gente está vivendo em maldição, se eu estava vivendo em maldição em alguma área da minha vida, é porque lá tinha pendência. Lá tem acusação. Tá sentindo que tem uma área tua que está em maldição? Vou já falar sobre isso. Tem pendência lá. Deus condena não é a pessoa em si, ele condena a iniquidade que está na vida da pessoa. O pecado, a transgressão é que ele condena. É isso que ele diz assim, culpado, tem transgressão, tá? Por quê? Porque ele já te aceitou. Você não aceitou o Filho de Deus? Você agora recebeu o seu filho, mas tem um pecado, tem uma transgressão, e ele está julgando isso na tua vida, ele está condenando isso na tua vida, e por isso você não está impedido de receber as bênçãos. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Aqui em Deuteronômio 45,
diz uma coisa, nós vamos ver os estágios da maldição aqui no Deuteronômio 28, 45. Se você quiser saber mais sobre bênção e maldição, você vai lá em Deuteronômio 28 e lê todo o capítulo. Você vai ver que até o 14 fala das bênçãos para aqueles que obedecerem, e do 15 em diante vai falar das maldições, e você vai observar as maldições em várias áreas da vida. Eu trouxe aqui umas 3 para a gente analisar. Deuteronômio 28, 45 mostra os estágios da maldição. Ele diz que daqueles que desobedecerem, as maldições vão alcançar, tá? A maldição vai vir, vai alcançar, vai perseguir, vai alcançar e vai destruir. São os 4 estágios. A maldição virá, perseguirá, alcançará e destruirá aqueles que não guardam a sua lei. Pode lá ler Deuteronômio 28, 45, tá? Então a gente lê a Bíblia e não percebe que a lei de Deus ela não mudou. Aí alguém fala assim, não, mas nós estamos vivendo o tempo da graça, Jesus já pagou. É verdade. Só que a graça não é uma permissão para você pecar. A graça é poder para não pecar. A graça, vou repetir, a graça não é a liberdade para pecar. A graça é poder para não pecar. Então, a Bíblia diz, e se você cometer um pecado, nós temos um advogado. Ou seja, você tem que reconhecer, pai, eu pequei, fiz isso. Eu peço que o meu advogado, Jesus, venha levar as minhas culpas, minhas iniquidades, porque ele já levou, que ele venha pagar com seu sangue. Então você tem que reconhecer. Esconder não vai adiantar, é pior. Aí eu faço uma pergunta para você aqui, ó. Você já se perguntou por que a bondade de Deus não está acontecendo na sua vida? Diga aí, você já perguntou isso? Eu já havia perguntado, né? Eu falei assim, Senhor, tua palavra prometeu isso, mas a tua bondade não está acontecendo na minha vida. Eu não estou vivendo assim, eu estou vivendo uma vida que não era para ser assim. Pelas tuas promessas, tá difícil. Isso aqui tá muito estranho. Então eu comecei a perguntar, tá? E aí Deus me mostrou que tinha áreas de ilegalidade. Então eu quero dizer para você que aquilo que Deus promete para nós é bênçãos, é favor, é riquezas, né? Prosperidade. E não traz dor nenhuma, não traz dor. Às vezes ele te leva para um treinamento, mas muitas vezes são culpas, pecados, transgressões. Vamos lá para alguns sinais que existem bloqueios espirituais. Se liga aí. Deuteronômio 28, 29 diz que a pessoa que está em maldição, ela não tem perspectiva de futuro. A pessoa que está em maldição, ela perde constantemente oportunidades. A pessoa que está em maldição, ela não tem visão. Então é aquela pessoa que tu chega para ela não sabe, não sei porque minha vida está assim, não sei o que fazer, eu estou sofrendo. Aí a pessoa perdeu a visão de futuro, perdeu a perspectiva, vira uma pessoa pessimista porque não pensa que pode melhorar a vida dela. Pensa que, não, isso aqui está acontecendo comigo, é a vontade de Deus, não é essa vida para mim, para que eu vou lutar? Então é uma pessoa que já morreu nas suas perspectivas, na sua visão, tá? Primeiro, sinais que tem bloqueios, a pessoa já perdeu a visão, ela está refém na cegueira espiritual. Olá, boa noite, tia Vilma, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Mari. Então, a pessoa ela perdeu a visão. Primeiro sinal que existe um bloqueio. Você não tem mais perspectiva, você já se conformou com as perdas de oportunidade, tá? Segundo sinal, áreas de roubo. Lá em Deuteronômio 28, 38 diz que a pobreza virá, que a escassez virá, que as pessoas plantarão, mas não terão colheitas, que as pessoas serão roubadas nos seus gados, nas suas ovelhas, nos seus jumentos, tá? Aqui está dizendo que a pessoa nunca vai prosperar. O que significa isso? Você vai trabalhar, vai ter o seu salário, mas mal vai dar para comer. Vai ficar dívidas, você vai fazer o sorteio das dívidas. Era isso que estava acontecendo comigo. Fazendo sorteio das dívidas, só dava para comer, parecendo pouco, né? Só vive para comer e às vezes nem isso dá, come mal, não tem dinheiro para sair, para ir com a família em algum canto, não tem dinheiro para comprar uma coisa extra, não tem dinheiro para comprar um curso, não tem dinheiro para fazer uma faculdade. Meu Deus, não tem dinheiro para avançar. Por quê? Porque trabalha, mas vem o inimigo e rouba as riquezas. Naquela época, gente, a riqueza da pessoa era medida pelo tanto de bois que ela tinha, tanto de ovelhas que ela tinha, tanto de jumentos que ela tinha.
Se a pessoa tinha um rebanho de jumentos, ela era considerável mais ou menos. Se ela tinha um rebanho de ovelhas, ela era considerada já rica, né? Um status mais elevado. Se ela tinha rebanho de... Se ela tinha gado, ela era considerada tipo milionária mesmo, assim, muito rica mesmo, muito rica mesmo. E ele está dizendo aqui que eles poderiam até ter isso, mas que viria o ladrão e ia levar tudo, tá? E diante disso, o que a gente precisa fazer? Precisa acertar as contas, né? Para poder Deus repreender o devorador, o ladrão que está roubando as tuas coisas. Terceira coisa, ciclo de roubo. Aí não basta você ser roubado de vez em quando, você vive num ciclo de roubo. Então, tá atolado, né? Deuteronômio 28, 31. O ciclo de roubo, ele se estabelece quando você nitidamente começa a perder muita coisa. Começa a perder dinheiro, começa a perder oportunidade, começa a perder bens. Então, até as coisas que você já tem, você começa a perder. Como eu falei, as coisas dentro de casa começaram a queimar, a moto dava problema, era uma coisa direto que furava o pneu, era uma coisa direto, LPV atrasado, pia quebrando. Gente, era coisa assim absurda. Eu falei assim, não, isso não é normal. Isso não tá normal, isso tem problema aqui, tá? Então, vem um ciclo, perde dinheiro, tá? Então é prejuízo que você tá tendo muito prejuízo, até ganha, mas tá tendo tanto prejuízo que parece que não supre. Então o problema seu não é ganhar mais dinheiro, o problema seu é acabar com esse ciclo de roubo. E como que esse ciclo de roubo chegou até a sua vida? Porque então como foi que você foi parar lá? Você já falou assim, meu Deus, mas eu não me lembro de ter pecado. Eu quero dizer que um dos motivos de você parar aí nessa situação é por causa dos seus antepassados, tá? Em Êxodo 34, 7, Deus diz que Ele é um Deus amoroso e que abençoa as pessoas, né? Até milhares de gerações. Mas também Ele visita, né, o castigo, Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então Ele diz que Ele é um Deus que abençoa e perdoa, tá? E não tem o culpado por inocente, mas também castiga os filhos dos filhos até a quarta geração. Tá lá em Êxodo 34, 7. Gente, você sabia que... Aí que eu vou chegar agora. Quando eu descobri isso, eu não acredito nisso. Deus, eu não acredito que eu não tô conseguindo avançar, porque os meus pais pecaram, porque os meus avós pecaram, porque os meus bisavós pecaram. Gente, eu já tinha lido isso na Bíblia. Mas eu não sabia que isso era real. Isso é real, gente. Isso é real. Vou mostrar pra vocês. Uma vez eu conversando com a profetisa, falando sobre isso, ela falou assim, gente, é assim, ó. Deus, Ele lançou essa palavra, né? A palavra dele é a lei eterna, não vai passar. Aí Deus falou assim, quem desobedecer a minha palavra, eu vou visitar a maldade. Visitar significa punir, castigar, vigiar na palavra para cumprir. Então Deus fala assim, quem desobedecer vai pagar. Aí tá lá o tataravô pecando, né? Naquela época tinha muito caso de infidelidade, então casava com uma, casava com outra, traía a mulher, né? Aí tá bom, morreu. Aí vem os teus avós, bisavós lá. Aí um era alcoólatra, o outro viveu na prostituição, aí tá bom. Até aceitou Jesus, mas aí o que foi que Deus falou? Essa iniquidade, ela tá como uma nuvem, tá? Então esse mal, ele tá pairando nas gerações, aí ele vem e desce naquela geração que peca. E às vezes ele não desce naquela geração, mas ele se manifesta na próxima. Por isso Deus fala que ele visita até a terceira e quarta geração. Então às vezes do tataravô não se manifesta no bisavô, mas se manifesta nos pais, né? Nos avós, então nos seus pais. Às vezes não manifesta nos seus pais, aí se manifesta na sua vida. Às vezes o mal você não colhe ele quando você pratica, quem vai pagar os seus filhos. Então, muitas vezes a pessoa pecou lá atrás. A pessoa assassinou alguém, né? Assassinato, teve de prostituição, teve adultério. Aí quando o casamentos mal sucedidos, aí o que acontece? Aquela família, todas têm casamentos mal sucedidos. Aí você não sabe, meu Deus, na minha família todo mundo não se deu bem no casamento. Meu Deus, na minha família todo mundo foi mãe solteira.
Meu Deus, na minha família todo mundo é o álcool que vai acompanhando a família, porque aquela maldição, aquele mal, ele está visitando. E não se esqueça que Deus libera, o diabo, né? Para poder visitar o mal na sua vida. Então é um espírito que vem acompanhando aquela geração. E ele vai descer na geração que abre a porta. Então quando é que eu abro as portas do roubo e da maldição na minha vida? Eu abro as portas quando eu peco. Eu falo assim, tá aqui nuvem de maldição. Vem, espírito, pode descer na minha casa. Literalmente você está falando isso no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não perdoa, gente. Você pode até viver na brincadeira aqui na terra, mas o mundo espiritual está conspirando contra você. E Deus está lá, meu filho, desperta meu filho, aprende meu filho. Olha o inimigo aí. Nem às vezes quando Deus dá um livramento, né, ele revela. É porque você não dormindo, aí Deus, olha ali, tô te livrando hoje, tô enviando a libertação hoje, tô te enviando o escape hoje, porque Deus também está vigiando para te salvar. Mas você precisa reagir. Então você não passa por problemas, às vezes não é porque você pecou, é porque lá atrás os seus pais pecaram. Os seus pais viveram uma vida de infidelidade a Deus. Os seus pais viveram mergulhados em vício, feitiçaria. Quantas vezes a gente soube de algum parente nosso que mexia com macumba, com ocultismo? Gente, a conta vem, a conta vai vir. A conta vai vir para você pagar. Quando eu soube que eu tava pagando a conta, eu não gostei. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei aqui em casa que eu só me aquietei quando eu fiz uma limpeza. Eu vou te ensinar a fazer essa limpeza já já. Então, como eu tô falando hoje só de economia, mas isso pode se aplicar em várias áreas da sua vida, esse espírito, ele vai atacar as suas finanças, tá? Dependendo do pecado que você cometer, tem um espírito que ataca só trazendo a enfermidade, tem outro que ataca só na finança, tem outro que ataca na sua mente para você não progredir, né? Para você ter um retardo aí. Outra coisa, um dos sintomas também, um dos sinais, esse espírito ataca nossas finanças por quê? Porque nós roubamos a Deus. Os seus antepassados roubaram a Deus, eles não sabiam que tinha que ofertar, que dizimar. Eles viveram uma vida de esbanjando dinheiro. Eles não honraram o Senhor. Então você também viveu uma vida assim, aí aceitou Jesus e continuou. Nunca pediu perdão. Ou então às vezes você, hoje que está me assistindo, nem está dizimando. Então dizima quando dá. Não sobrou dinheiro esse mês para eu dizimar. Não é assim. Quando você dizima, você consagra o seu dinheiro a Deus. O diabo não toca. Ele falou, eu mesmo vou repreender o devorador. O dízimo, ele tem que ser uma coisa que está dentro do seu coração. Aí ele vai ser manifestado quando você entrega, é o primeiro compromisso. Agora você paga todas as contas e depois deixa para dar o dízimo, aí não vai sobrar porque o seu dinheiro já está amaldiçoado. Porque você não priorizou Deus no primeiro lugar. Então como que você vai chegar diante de Deus, Deus julga minha causa, se você é o ladrão? E então como que você vai chegar se a sua família roubou Deus? Ele vai dizer assim, você não tem legalidade. O diabo vai dizer, não, ele não tem legalidade porque toda a família dele é um pecador. Você sabia que Deus não vê só um indivíduo, Deus vê gerações? Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, ele vê uma geração. Então, o diabo está falando assim, essa geração aqui, é uma geração iníqua. Essa geração aqui é uma geração pecaminosa, pecadora. Essa geração é uma geração rebelde, desobediente. E você está no meio da geração. Só que você precisa ser o elo que vai quebrar. Você precisa ser o elo que vai romper com as obras das trevas na sua vida. E não tenha medo não, parte com tudo para cima dele. Não queira uma colheita se você não é um semeador. Tudo que se repete é um padrão claro de iniquidade em alguma área da vida. Então, por exemplo, vou falar aqui algumas áreas da vida que tem um padrão de iniquidade que está trazendo muitos problemas em várias áreas da vida. Enfermidades. Por exemplo, você já viu que tem câncer que passa de pai para filho e vai embora? Câncer, diabetes, hipertensão. Eu trouxe só essas doenças para mostrar para vocês que isso pode ser uma coisa de fator genético, né? Isso é uma coisa de fator genético que tem a ver com o espiritual, porque esse mal que está vigiando, ele vigia através do DNA, tá? Ele viaja através do DNA. O que eu quero dizer é que ele viaja através da linhagem familiar, na linhagem da tua família. Então, aquele mesmo mal, aquele teu DNA, ele vem carregando aquele mesmo mal. E quando você peca, você abre a porta, aí tchum! Cai a hipertensão na sua vida, cai o diabetes na sua vida, cai o câncer na sua vida e outras enfermidades. E também pode ser que a pessoa contraia, né? Também porque peca, porque às vezes exagera demais e acaba contraindo
pode ser na alimentação, né? E acaba contraindo a enfermidade. Então, de qualquer maneira, você está pecando. Quando a gente não cuida da nossa família, a gente também peca contra Deus. Peca, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que se consultar, tem que fazer os exames, tudinho direitinho, tá bom? Vícios. Você já viu uma família que todo mundo passa pelo mesmo vício? Né? O avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, aí você até que não é, mas de repente esse espírito vai se manifestar lá na sua frente. Se seu filho não for um menino, uma criança fiel a Deus, vai virar um alcoólatra. Adultérios, prostituição, roubos, né? Roubo mesmo que eu tô falando, assassinato, gravidez na adolescência, mortes prematuras, abortos. Gente, abortos é uma coisa séria, tá? É roubo também, abortos, viu? É roubo que acontece no mundo espiritual e não permite que aquela bênção, aquele destino, aquele futuro, ele entre nesse mundo para transformar o mundo. Então o inimigo, ele rouba até a vida da criança. Idolatria, fofoca. Gente, fofoca é um pecado tão perigoso, tão perigoso. Fofoca é considerado como feitiçaria, gente. Tem um espírito que atua só na fofoca. A Bíblia diz que tem 6 coisas que ele detesta e a 7ª ele abomina. E o 7º, que ele detesta, aquele que semeia contenda entre os irmãos, é o que semeia fofoca, é o que semeia o disse-me-disse, é o que fica jogando um contra o outro. Ai, tu sabe do fulano? Gente, quando eu soube que eu tava em rodas de feitiçaria, porque quando você senta na rodinha ali que tá a fofoca, você está na roda da feitiçaria. Você tá praticando feitiçaria diante de Deus. Então, adultério, prostituição, fofoca, que é feitiçaria, esses pecados, eles atuam diretamente na finança. Vocês sabiam disso? E mais um, a avareza, que é o amor ao dinheiro, né? A ambição de dinheiro. Ai, eu só preciso de dinheiro na minha vida. Se eu tivesse dinheiro, não, dinheiro pra mim é tudo. E aí você segura, você não libera o dinheiro, você não oferta, porque é seu, se você deve acabar, você não ajuda ninguém, você é suvino. Então, esses pecados aqui, que eu só estou citando eles liberam um espírito que vai atuar nas tuas finanças, que vai saquear tuas finanças, que vai minar, que vai fazer com que você vá perdendo as suas coisas. Quando eu soube disso, gente, eu comecei a confessar: Senhor, eu me arrependo. E tem que parar também, né? Senhor, me perdoa várias vezes que eu sentei na roda da feitiçaria. Me perdoa, Senhor, porque eu emprestei os meus ouvidos para ouvir as feitiçarias. Senhor! E aí eu comecei. Então eu falei para vocês que esses pecados, eles vêm das gerações. Então quando você for orar agora, que você vai orar, você vai ter que confessar os pecados dos seus antepassados. Vocês veem que na Bíblia tem esse tipo de oração? Tem a oração de Esdra, de Neemias, né, que faz esse tipo de oração. Daniel, lá no capítulo 9, também faz esse tipo de oração. Eu não me lembro agora qual é o capítulo que Neemias faz, mas como o livro é curtinho, você pode ler lá e todinho. Tem também algumas orações que os profetas maiores fazem, né? Isaías, Ezequiel, tá? Eu tava com mais um aqui na mente. Moisés também faz oração intercessória pelo povo, lá no Êxodo 34. Então ele começa, tá? Eu vou já mostrar aqui para vocês Isaías 43, também fala sobre isso, tá? Então você vai começar a olhar para trás e você vai ver quais foram os pecados que teu pai cometeu, a tua mãe. Vai ver quais são os pecados que teus avós cometeram. Se você não souber, você pergunta para eles se eles não estiverem vivos. Se eles não estiverem vivos, pergunta para os seus pais. Como é que vivia minha avó? O que ela fazia? E o meu pai? Como é que era a vida deles? E a bisavó? Eu fiz isso, eu comecei a investigar e eu fui anotando todas as transgressões. Um era assim, o outro era assado, o outro fazia isso. E eu fui anotando tudo. O que eu sabia, eu confessei tudo. Ainda falei: Senhor, o que eu não sei, Senhor, eu confesso aqui, Senhor, porque eles estavam na ignorância. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não tinham conhecimento do Senhor. Eles transgrediram. Eu confesso que eles eram assim. Eu também fui assim, tal. Gente, tem que fazer a limpeza. Aí tá aqui, ó, Isaías 43. Já tô terminando, tá? Essa aqui já é a última, quase a última parte. É a penúltima. São 4 partes hoje, essa aqui é a terceira. Isaías 43 diz assim, eu vou me apressar, né? Que eu não sei nem que era já. Isaías 43 diz assim, ó: a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, mas se cansaste de mim. Não trouxeste o gado
dos teus holocaustos, nem me honraste com teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas e nem te fatiguei com incenso. Não compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Faz-me lembrar, entremos em juízo, conta tu as tuas razões para que eu possa te justificar. Teu pai primeiro pecou e os teus professores também pecaram contra mim. E aí tem mais, se você quiser ler o capítulo todo, é muito bacana. Gente, aqui Deus está falando do pecado do povo. O povo parou de agradar a Deus. E Deus falou assim, olha, mas é eu que perdoo vocês, porém vocês não querem saber de mim. Pelo contrário, eu só tive dor de cabeça com vocês. Mas então, se você então quer mudar de vida, então me faz lembrar. Me traz a memória. Me traz a memória. Vamos entrar junto no juízo. Olha aí, ó, cenário do tribunal dos céus. Vem pleitear a tua causa. Conta as tuas razões. Conta qual é a tua causa. Apresenta a tua causa para mim. Para que eu possa te perdoar. Para que eu possa te justificar. Porque os teus pais pecaram. Os teus professores, os teus mentores, os teus líderes religiosos. E você também pecou. Então vem. E é aí que nós vamos ver o passo a passo para a gente entrar com a causa diante de Deus e ser justificado. Tá? Bom, então o primeiro passo é despertar a memória de Deus. Será que Deus esqueceu? Mas você precisa mostrar que está interessado. Você precisa mostrar que está interessado. Eu falava assim, Senhor, tu me fizeste promessas. Despertar a memória de Deus é falar do plano que Ele tem para a sua vida. Deus, tu fez um plano para a minha vida. Tu traçou para mim um destino que está escrito lá em Salmo 139. Tu escreveu no teu livro os meus dias. A tua palavra está cheia de promessa de vida abundante para mim. Tu me fizeste uma promessa assim, assado. Tu tem um chamado para mim, mas não é isso que está acontecendo. Lembra, meu Deus, que tu fizeste essas promessas para mim? Lembra que tu me prometeste isso na tua palavra? Lembra disso, meu Deus? Então você tem que mostrar que está interessado pelas bênçãos. Senão Deus também fica lá. Ó, eu vou contar uma coisa para você que talvez você não saiba, talvez. Eu estudei por um tempo direito, porque eu queria fazer o concurso de tribunal. Gente, uma coisa que eu aprendi no direito, eu acho que foi o penal, não me lembro se é o penal, é que o juiz precisa ser provocado. Você já viu o juiz saindo pela rua? Ei, quem tem causa aí para me julgar? Não, ele fica lá. Se ninguém for lá impetrar uma ação, ele não vai julgar. Eu preciso primeiro impetrar. Aí chega a demanda lá pro juiz, né? Ó, tá aqui, ó, esse caso aqui. Aí lá vai ele olhar. Entendeu? Então, Deus, ele é juiz, então ele tá lá. Você precisa impetrar uma causa, você precisa provocar. E na lei está dizendo essa palavra mesmo, provocar, tá? O sistema judiciário, ele é um sistema que ele fica, esqueci a palavra agora, mas ele só age se você provocar. É por isso que as pessoas entram com ação, né? Com ação judicial, entra com uma petição, entra com um advogado, porque ele está lá, inerte. Ele é um sistema inerte, parado. Então, Deus também é assim. Então, você entra e reivindica. Nesse primeiro passo, você tem que despertar a memória de Deus. Reivindicar as bênçãos dele, as bênçãos que estão contidas na sua palavra, porque não é isso que você está vivendo. Você vai viver essa vida inteira assim, uma vida infrutífera. A Bíblia diz que Deus nos fez para nos frutificar, multiplicar, dominar. Está lá em Gênesis. Jesus triunfou e te deu autoridade. E aí você vai fazer o que com essa autoridade? Vai enterrar? Olha o que ele fez com o servo que enterrou os talentos, né? Segundo passo, entra no juízo. Depois de lembrar ele, entra com o juízo. O que é isso? Acerta as pendências. Começa a confessar os pecados, as transgressões, as iniquidades. Aí você já fez lá o mapeamento, né, dos seus familiares, o mapeamento na sua vida, você faz aquela análise na sua vida desde que você se entende por gente, os pecados que você já cometeu. Ah, mas eu já aceitei a Jesus. Não. Precisa confessar, e pecado tem nome.
Aí você faz uma lista. Gente, a minha lista era muito grande. Aí eu comecei a anotar tudo. Rebelião, prostituição, mentira, engano, roubo, infidelidade. Gente, aí, entrar em juízo é acertar as pendências. O diabo tá te acusando por causa desses pecados. Então você chega lá e fala assim, é verdade, eu pequei. Eu cometi isso. Você tem que citar as áreas deformadas na sua vida. Faça uma lista da sua vida, dos pecados da sua vida, das iniquidades dos seus antepassados, da sua casa, da sua família que vocês cometeram. Aí agora você confessa, fala tudo diante de Deus. Nós cometemos isso, nós fizemos aquilo. E fala os nomes. Não fala só pecado não, que é muito genérico. Começa a confessar os nomes um por um. E em seguida você fala, e eu renuncio toda a aliança com esses espíritos imundos que entraram pelas portas que eu abri, que entraram pelas portas que meus antepassados abriram, e eles agora invadiram a nossa linhagem, e eles invadiram a nossa linhagem familiar, e estão roubando. Eu me desligo porque eu estava fazendo o que eles queriam. A Bíblia diz que a gente, quando está nas trevas, a gente faz a vontade dos deuses, do espírito desse mundo. A Bíblia diz isso. Quando a gente está nas trevas, a gente faz a vontade dos espíritos desse mundo. Então você estava praticando o que eles queriam. Eles estavam se alimentando do pecado que você estava cometendo. E aí você fala, eu renuncio agora a essa aliança. A partir de hoje eu não tenho mais nada a ver com eles. Jesus falou, tá chegando aí o príncipe desse mundo, mas eu não tenho nada a ver com ele. Jesus não tinha pendência. Por isso que o diabo não conseguiu impedir ele da sua vitória. Terceiro passo, primeiro passo, despertar a memória de Deus. Fala dos seus propósitos, das suas promessas. Segundo passo, confessa todos os pecados. Entra em juízo, confessa tudo. Coloca pra fora, não deixa nada escondido. Se você não lembra, fala assim, Espírito Santo, traz a minha memória. Traz à luz as áreas de iniquidades que estão obscuras, Senhor. Aquilo que eu não lembro mais, faz a minha memória também despertar. E você pede, aí você confessa, aí você renuncia às alianças. Você agora pede o sangue de Jesus. Agora eu estabeleço o sangue de Jesus na minha vida. Eu estabeleço o sangue de Jesus nas áreas de deformidade, nas áreas de transgressão. O sangue de Jesus apaga minhas transgressões. O sangue de Jesus já liberou o meu perdão na cruz. O sangue de Jesus agora remove e me torna mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus agora apaga o meu histórico de acusações no céu. O sangue de Jesus silencia agora essa voz de acusação contra mim. Começa a orar desse jeito. Isso aqui se chama intercessão profética. Eu vou ensinar isso no meu curso. E muitas outras coisas. E você vai orar com autoridade. Então você não tem que orar, ai Senhor, é orar com autoridade. É você se impor. É você se impor e colocar o diabo, calar a boca das acusações. Terceiro passo. Apresenta a tua causa. Jesus está dizendo em Isaías 43, apresenta a tua causa. Agora você pode pedir. Não tem como você estava pedindo e a resposta da oração não chegava? Agora você pode pedir, que você está limpo. Aí você pede, Pai, eu quero isso. Estou precisando disso na minha vida, da libertação do meu marido, da minha libertação. Senhor, essas áreas da minha vida que tu prometeste, eu quero, Senhor, a resposta. Senhor, olha essa causa que eu coloquei nas tuas mãos, Senhor, intervém. E aí você começa a orar, você começa a interceder também, você começa a orar pelas pessoas, você começa a orar pelos seus problemas, você faz uma lista. Gente, eu fiz uma lista. A minha lista dava 2 páginas. Olha, de 2019 para 2020, eu risquei tanta coisa, que esse dia eu passei a limpo. Só tinha 4 petições. Porque as outras todas foram atendidas em menos de 2 anos. E olha os anos que se arrastavam. Gente, eu não tô mentindo. Não tô mentindo porque vai gerar uma acusação contra mim no céu. Eu tô falando a verdade para vocês. Quando eu orei, quando eu entendi tudo isso, como funcionava, quando o conhecimento entrou na minha vida, eu coloquei em prática. E eu vi tudo acontecendo na minha vida. Eu sei que vai acontecer na tua vida se você colocar em prática, se você acreditar. Por quê? Porque tem um espírito que tá querendo roubar essa informação na tua mente. Sabe qual é? A incredulidade. A incredulidade é um espírito que atua na nossa mente, fechando o conhecimento de Deus. E ele também atua na igreja para que as pessoas não creiam nas promessas e não recebam as suas bênçãos. Então não deixe esse espírito agora manipular a sua mente. Acredita, põe em prática. Revê o vídeo, anota todos os passos, anota as referências e vai estudar para tu ver. 4º passo e último. Depois que você lembrou Deus, você entrou em juízo, confessou seus pecados, você se arrependeu, você pediu o sangue de Jesus, você pediu o sangue de Jesus para apagar, você renunciou às alianças com espíritos que vinham acompanhando as gerações, trazendo os pecados, você fechou a porta da iniquidade na sua vida.
Aí você pediu, fez todos os pedidos. Pai, eu quero isso, pede tudo, né? E aí, o quarto passo, a justificação. Tá lá em Isaías 34. A justificação é quando o quê? Quando que você é justificado, gente? É quando você é perdoado. É quando a sentença vem ao teu favor. É quando você a sentença diz assim, é inocente. Eu declaro a Leidiana inocente. Eu declaro a Vilma inocente. Ela é inocente. E ele declara, ele bate o martelo. Agora, quando ele diz que tu é inocente, o inimigo sai. E as bênçãos retidas vão acontecer de uma hora para outra. Foi isso que aconteceu na minha vida. Por isso que em menos de um ano eu recebi um monte de resposta de oração. Tudo destravou. Saiu recurso de todos os cantos que eu nem pensava que ia aparecer. Quando Deus dizer que você é inocente, o diabo não vai te resistir mais. Tá? Então, você, depois que faz todo esse protocolo, aí você diz... Aí você vai ser declarado inocente. O problema nosso é que a gente já chega pedindo para Deus. A gente pula o protocolo do acesso do tribunal. A gente quebra os protocolos. Aí você vai entrar no julgamento, né? Você chegou lá pedindo, aí Deus vai julgar a tua causa. Aí o inimigo, opa! Causa pendente assim, assim, assim. As áreas da vida assim, assim. Aí Deus, negado. Aí o inimigo segura. Às vezes até Deus libera, mas aí fica negado porque você... Filho, eu queria te liberar, mas... Você é culpado. Quinto passo, decrete a restituição. Está escrito em Provérbios 3:9, né? E também você declara Sofonias 3:15 na sua vida. O Senhor afastou os teus juízos e exterminou o teu inimigo. O Senhor, Deus de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Aí você declara, eu decreto a restituição, porque o meu acusador já foi afastado. Ele exterminou o meu acusador. O rei de Israel agora julga a minha causa ao meu favor. E nunca mais eu verei mal algum. Ora declarando a palavra de Deus. Porque quando nós oramos declarando a palavra de Deus, nós oramos de acordo com o Espírito. E o Espírito, ele pede de acordo com a vontade de Deus. Olha só, gente, alinhamento. É isso que Deus quer. Deus quer que você tenha uma mente superior. Ele quer alinhar o céu na terra. Ele quer ligar na terra o que está ligado no céu. E ele também quer destravar na terra aquilo que já está destravado no céu. Entenda? Tá bom? Então, esse foi o assunto de hoje, né? Espero que esse assunto tenha te ajudado. Então, faça essas perguntas na sua vida, né? Por que, meu Deus, eu não estou vendo o teu bem na minha vida? Senhor, quais são as áreas de iniquidade? Pai, traz a luz. Então, você pode voltar esse vídeo e ver como foi que eu orei, como foi que eu falei, as referências. Os passo a passo, são 5 passos, tá? Que você ora e aplica. Acaba a live, começa a fazer isso, começa a anotar, não deixa isso passar. Se você está aqui é porque Deus quis que você escutasse, porque Ele quer fazer uma transformação na tua vida. Ele quer que a tua vida mude a partir de agora. E quando a tua vida começar a mudar, eu quero que você me conte o testemunho. Eu quero que você me conte o testemunho. Eu quero que você me conte o testemunho para outras pessoas. Porque Deus, Ele nos abençoa, é para a gente glorificar o nome dEle, não é para a gente se calar, né? Quando a gente se cala, a gente é ingrato. E aí, divulga para mais pessoas que eu vou abrir o meu curso, que fala Jornada de Dimensão da Oração. Tá? E aí, quem tiver interessado, né? Eu tô interessado, eu quero me preparar. Vai lá no meu perfil agora do Instagram, clica lá e coloca já o seu nome lá na listinha, tá? Preenche lá com as informações que eu tô pedindo, que eu já vou saber quantas pessoas estão interessadas. Não importa a quantidade de pessoas interessadas. Se tiver uma pessoa interessada, eu vou abrir as vagas assim mesmo, vou lançar o curso assim mesmo. Quanto mais conhecimento, mais poder, né? E a Bíblia diz que a verdade liberta. Então, meus irmãos, que você seja livre. E eu quero fazer uma oração agora. Pai, eu quero, Senhor, que cada um, Pai, tenha as áreas da sua vida iluminadas nesse momento pela Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Deus, que a partir de hoje, a nossa mente saia da ignorância, das trevas da ignorância para a luz. Pai, que Tu venha transportar cada pessoa nessa live para o reino da Tua luz. Pai, que Tu venha fazer eles entender que eles já estão assentados nos lugares celestiais. Pai, que eles venham entender que a salvação é o primeiro passo para alcançar, para ter o poder de executar toda a autoridade que o Senhor já nos entregou.
Pai, que cada um se levante e declare guerra, que cada um se levante para fazer essa batalha espiritual. Pai, que cada um seja direcionado. Deus, que tu mostres as áreas de iniquidade da vida dessa pessoa e também das suas gerações anteriores. Pai, que em nome de Jesus, oro para que toda acusação formalizada, Pai, toda acusação legal contra essas pessoas seja anulada assim que eles orarem. Deus, que as tuas bênçãos sejam liberadas na vida de cada pessoa que está aqui assistindo a minha live. Sabe por quê, meu Deus? Para que o teu nome seja glorificado e para que a tua palavra se cumpra na vida deles. Para que eles saibam, assim como eu soube, que tu és Deus em Israel. E que tu és Deus em Paragominas. E que tu és Deus aonde quer que você esteja. Em qualquer estado, em qualquer lugar dessa nação. Amém? Amém.